dia, meus amores! Olha, tia Cíntia aqui para mais uma aula da disciplina de matemática. Nesta manhã maravilhosa, daremos continuidade ao estudo do capítulo 2, sempre juntos. Iremos estudar sobre a metade, o que significa a metade, entender utilizando exemplos do nosso dia a dia. Vamos estudar também sobre a subtração com reserva, tá bom? Na imagem de abertura do capítulo de vocês, a galerinha do Édipo, eles fizeram uma visita a uma comunidade indígena. E agora, cada aluno vai relatar como foi essa experiência e o que eles aprenderam com ela. Tem assim: então, além de conhecermos a comunidade e o projeto de reflorestamento que coordenam, tivemos a oportunidade de conhecer a escola deles e até participar de um jogo. Meus amores, quem é que se lembra o que é que significa reflorestamento? Ah, professora, reflorestamento vem de plantar, Plantar novas árvores no lugar daquelas que foram retiradas, onde foi desmatada. Isso mesmo. Então, a partir desta ideia de reflorestamento, nós vamos aprender sobre metade, subtração. E eu pergunto para vocês, alguém já plantou alguma plantinha? Hein? Vamos lá? Observem. Aqui, olha, o que é que o Vitor está fazendo. No livro de vocês, na página 26, o Vitor pegou uma folha dessa de papel sulfite, dobrou ao meio, olha, dobrou ao meio, igual que a Cíntia está fazendo aqui, e em seguida ele partiu. Ele dividiu essa folha. Nós ficamos agora com duas partes iguais. Meus amores, ao fazer isto, eu tenho a metade de uma folha de papel sulfite. Primeira parte que nós estudaremos agora. Observem aqui o material dourado. Nós temos uma barra, relembrando, uma barra tem 10 unidades. Ao dividir essa barra na metade, o que foi que nós obtemos? Olha lá, 5 cubinhos de um lado e 5 cubinhos do outro. Então, a metade, meus amores, é essa ideia de dividir ao meio. Se eu tenho 10 unidades, a metade de 10 é 5. 5 para cada lado. Professora, e se eu tivesse 14? Qual seria a metade de 14? Ah, se metade é 2, dividir de dois lados, eu ia ter 7 mais 7. Professor, é a mesma coisa da tabuada de multiplicar. 2 vezes o número 7 igual a 14. Isso mesmo, gente. Olha lá, a metade. Outro exemplo. Nós temos aqui alguns balões. 10 balões azuis. E eu quero dividir igualmente a metade de balões para a menininha e a outra metade para o menino. Então, 10 dividido por 2, que são 2 pessoas, com quantos balões cada um vai ficar, meus amores? Ah, tia, vai ficar com 5. Isso mesmo, muito bem. Por quê? 5 mais 5 é igual a 10. Ou na multiplicação, 2 vezes o número 5 também é 10. Bem facinho, né? Essa ideia de metade. Por isso que é importante aprender a tabuada de multiplicar. Porque a divisão, que é o que nós estudaremos mais adiante, é o contrário da multiplicação, tá bom? Olha aqui outro exemplo. Dona Alice comprou uma pizza com 8 fatias. E sua filha Bela comeu a metade. Eita, que Bela come, né, gente? Comeu a metade. Quantos pedaços cada uma comeu? Professora, bora pensar. A pizza tinha 8 pedaços.
Se eu dividir igualmente, cada uma vai ficar com quanto? Observem esta imagem aqui do canto da tela de vocês, ó. A parte que foi comida por Bela. Ah, professora, então ela comeu 4 fatias. Por quê? 4 mais 4 é 8, ou 2 vezes 4 também é 8. Muito bem. Agora, galerinha, nós vamos entender mais sobre a subtração. Ah, professora, nós já estudamos sobre subtração. Nós estudamos que elas têm o termo minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Estudamos que às vezes nós precisamos do vizinho para pedir emprestado. Isso mesmo. Como nós já vimos lá na abertura do capítulo, a visita da galerinha do Oeste com a comunidade indígena, eles participaram de uma campanha de reflorestamento, não foi isso, galerinha? Então, cada um levou umas mudas. Em cada engradadozinho, eles levaram 10 mudas. Agora, nós vamos entender o processo da subtração utilizando essas mudas. Olha aqui, nós temos 3 engradados. Cada engradado desse, ó, 1, 2, 3. 3 engradados com 10 mudas. Ah, professora, isso é a mesma coisa de 3 dezenas. Isso mesmo, 3 dezenas, que é igual a 30 unidades. Se eu fosse utilizar a multiplicação, 3 vezes 10 unidades seriam iguais a 30 unidades. Gente, a galerinha ficou responsável por 3 engradados de mudas. Logo no início, 17 mudas foram plantadas. Então, dessas 30 mudas, eles plantaram 17. Vamos ver aqui, ó. 17. Tiraram uma dezena, que corresponde a 10. Deste outro engradado, eles transformaram as dezenas em unidades e cortaram 7. Plantaram 7. Então, 30, que é a mesma coisa de 3 dezenas, menos uma dezena e 7 unidades. Ah, professora, 30 menos 17. Quantas restaram, gente? Quantas foram plantadas e quantas restaram? Foram plantadas 17 e restaram 13 mudas, meus amores. 13 mudas. Aí vocês armem a continha. Ah, professora, pois agora a subtração é no quadro de valor posicional, não é isso? Isso mesmo. Não precisa vocês desenharem o quadro, não. É só para vocês terem a noção e nunca esquecerem. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, número debaixo de número. Então, ficou assim, ó. Primeiro coloco o número maior, que foi o 30. 30, 3 dezenas e 0 unidade. Em seguida, o número 17 embaixo. Então, uma dezena e 7 unidades. Agora, observem que o número 0 é pouco para subtrair o número 7. Não é possível. O que é que nós vamos fazer? Pedir emprestado. Muito bem, pedir emprestado a dezena. O 0 agora passa a ter 10 unidades. E a dezena que perdeu uma ficou só com 2. 10 menos 7, eu tenho 10. E tirei 7, eu fiquei com quantas? 3. Ótimo. E a dezena? 2 menos 1, restou apenas 1. Então, a resposta, meus amores, sobraram uma dezena e 3 unidades de mudas, que é a mesma coisa de 13. 13 mudas. E agora, se eu acrescentar unidade, dezena e centena? Ah, professora, é a mesma coisa. Ao todo, lá no lugar, na comunidade que a galerinha foi visitar, foram plantadas ao todo 270 mudas. E apenas no período da manhã foram 190. De 270 mudas, 190 foram plantadas. Vamos ver quantas ainda faltam ser plantadas no período da tarde. Coloco o número maior em cima, o 270, e embaixo o 190. 0 debaixo de 0, porque é unidade. O 7
a dezena, o 9 também é dezena, e o 2 centena e o 1 centena. 270 menos 190, não é isso? Vamos lá, sempre começando de trás para frente. 0 menos 0 é 0. Ah, professora, só que o 7 da dezena agora ele é menor do que o 9. Então, vamos pedir emprestado ao meu vizinho da frente. Ele sempre me dá uma dezena, então vai ficar 17. 17 menos 9 vai restar 8. E a centena era 2, mas deu 1, para a dezena ficou 1. 1 menos 1, 0. Então, no período da tarde, galera, ainda vai ser plantadas quantas mudas? 80 mudas, certo? É bem fácil. Matemática é isso, é praticar. Sempre lembrar de colocar número debaixo de número, e quando o número da unidade for de cima for menor do que o de baixo, eu tenho que pedir emprestado ao meu vizinho, tá bom, meus amores? Então, assistam a videoaula, leiam o conteúdo de vocês e agora pratiquem a atividade, respondendo as páginas 27 até a 29, 33 e 37, tá bom? Vocês terão até o dia 2 de setembro, 2 do mês 9, para enviar para a tia Cintia e fazer a correção. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima aula.